Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Maria Joaninha Atelier. No vídeo de hoje, então, nós vamos fazer um resumo das últimas aulas que nós postamos, que eu postei aí de terça-feira. E essas aulas falaram sobre os pontos básicos do crochê, certo? Nós falamos das correntinhas e pontos baixos. Depois falamos dos pontos meio alto, né? Depois nós fizemos o ponto alto. Falamos sobre esses pontos básicos do crochê e hoje nós vamos arrematar essas aulas falando do ponto baixíssimo. Porque o ponto baixíssimo é uma maneira de nós finalizarmos cada bloquinho desse aqui, ou seja, cada peça, cada ponto que a gente faz, não importa se ele seja básico, com variação ou não. E é uma maneira de nós andarmos sobre os pontos de forma invisível. Essa primeira amostrinha que nós fizemos, nós começamos com as correntinhas e fizemos 1, 2, 3 carreiras de pontos baixos. Bom, eu finalizei a carreira e vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Então, finalizei a carreira. O ponto baixíssimo, você está aqui, né? Se você fosse continuar o seu trabalho, você ia fazer outros pontos sobre esses pontos de base, mas para finalizar ou para caminhar sobre os pontos, você vai fazer o baixíssimo ou o ponto invisível, ok? Então você, sem dar laçada nenhuma na agulha, você introduz já direto no próximo ponto, embaixo dos pontos de base, aqui ó, dessas duas correntinhas que você vê aqui. Você vai trazer esse fio, passar por debaixo aqui do ponto de base e vai arrastar, passando ele pela laçada que está na agulha. Então, vejam que eu não dei nenhuma laçada para fazer o ponto baixíssimo. Eu só introduzo no próximo ponto, trago o fio, passo direto pela laçada com este mesmo fio e vou ter aqui o ponto baixíssimo. Vou fazendo isso ponto por ponto e caminhando sobre os pontos de base, arrastando este fio. Como aqui eu tenho uma amostrinha de 10 pontos, então nós vamos fazer isso por 10 vezes, até chegarmos no final da carreira. Veja que nós já caminhamos metade desse bloquinho e o ponto foi ficando invisível. Por isso que ele serve também para quando você quer caminhar e chegar num determinado ponto da sua peça para fazer uma outra carreira de pontos. Então, eu vou colocando a agulha por debaixo desses pontos e vou arrastando a agulha, sem dar laçada nenhuma. Este é o ponto baixíssimo. Quando chego nas correntinhas, eu também introduzo, arrasto esse fio, passando direto pela laçada. Então, eu finalizei, eu arrematei esse trabalhinho com pontos baixíssimos aqui em cima. Então, veja como ele fica. Como se tivesse dado os pespontos aqui. Ok? Então, eu posso fazer isso em cada trabalhinho, em cada amostrinha que a gente fez até agora. Né? Vou fazer isso aqui também, na outra amostrinha de ponto meio alto. E não importa o ponto, se você for fazer ponto baixíssimo, você não dá laçada nenhuma na agulha, você só introduz e vai arrastando esse fio e caminhando com ele por dentro das laçadas da agulha. E faz isso ponto a ponto. Agora, em outra amostrinha aqui dos pontos altos, que nós utilizamos também para a aulinha do ponto alto, que é um ponto básico do crochê, como você pode ver aqui no card, eu também vou fazer o ponto baixíssimo para arrematar, para finalizar esse trabalho. E não importa se é ponto baixo, meio alto ou alto, o ponto baixíssimo será o mesmo. Tô com a agulha aqui, com a laçada, não dou nenhuma laçada, vou no ponto de base, arrasto esse fio, passando direto pela laçada. Vou no ponto de base, arrasto o fio e passo direto pela laçada. Vou no ponto de base, arrasto o fio, passando direto pela laçada.
Então, ele vai caminhando por entre os pontos e vai formando o ponto baixíssimo, o ponto invisível. Esse ponto também tem variações, mas essa é a forma mais básica, a forma do ponto baixíssimo. Então, cheguei aqui no final e tenho também o acabamento com ponto baixíssimo. Não importa o ponto que você fizer, você tem essa opção de caminhar e de finalizar as suas peças fazendo ponto baixíssimo. Então, esta é a conclusão aí das aulas que nós fizemos este último mês, de terça-feira, onde nós fizemos correntinhas e ponto baixo, ponto meio alto, ponto alto, concluindo com ponto baixíssimo. Outras aulas virão com mais pontos do crochê e se inscreva no canal para saber de mais novidades, para acompanhar. Deixe o joinha, compartilhe e espero você na próxima aula. Tchau!